Olá, gente. Eu sou a Zoe. Como é que vocês estão? Então, a questão é a seguinte: no vídeo passado, desse outro canal que a gente está tentando estruturar, né? Eu fiz uma leitura comentada sobre o 12º capítulo do livro O Mundo Assombrado por Demônios, do Carl Sagan, ok? Então, o que que vai acontecer aqui agora? Eu vou ler o apêndice, aliás, o finalzinho do texto que ficou faltando, porque os vídeos já estavam ficando muito grandes, e como esse finalzinho foca algumas coisas na indústria do tabaco, eu achei interessante criar um tópico à parte e, quem sabe, um título diferente, né? Tipo, o que o Carl Sagan teria a dizer sobre o cigarro, né? E, enfim, eu sou fumante, né? Eu acho que muita gente já me viu fumando em vídeo. Eu sou fumante e muito fumante. Mas eu não fico, segundo como alguns por aí, né? Umas criaturas que inclusive já passaram pela Terra e hoje em dia não estão mais entre nós, tipo Olavo, né? Eu não sou essa criatura que fica dizendo que cigarro não faz mal, tá tudo bem fumar, é de boas. Não, eu não sou essa pessoa, tá? Eu sou uma pessoa que sou fumante, consciente dos riscos que eu estou sofrendo nesse percurso. E não aconselho, não fumem, não se metam com isso, que é complicado a situação. Não é uma boa, ok? Esse vídeo não é para estimular ninguém a fazer nada, né? Só sejam pessoas críticas, né? E assim como eu tô sendo em alguns pontos aqui desse texto que eu acho que não estão de acordo com que al- alguns posicionamentos meus. E fora que o fato de esse livro ter sido escrito já faz tempo, né? É claro que alguns pontos que o Cal colocou, né? Eles vão apresentar aquele envelhecimento não muito bom, né? Aquela coisa que acontece, né? Quando a gente escreve alguma coisa e às vezes o próprio tempo faz com que a gente tenha outras perspectivas do processo, né? Então, esse é um ponto. O outro enfim, assim como mesmo os textos que eu leio aqui, a ideia não é eu ler um texto que eu concorde. Até melhor que seja um texto que eu nem sempre concorde, porque às vezes isso mostra como é que a gente tem que analisar cada ponto que a gente está lendo, não aceitando, né? Enfim, como é que a gente interpreta essas coisas no nosso processo de construção, né? Enfim, esse texto, como eu coloquei no vídeo, nos vídeos passados, ele fala sobre a sutil arte de identificar mentiras, ou de detectar mentiras.
Então, é claro que a gente fez uma lista de coisas que é importante observar se elas estão presentes e que isso sugere uma confiabilidade e o que seja aquilo que a gente chama hoje, comumente de falácias, tá? E falácias, assim, são discursos que têm uma aparência de estar certo, aparenta lógica, mas não tem lógica. A gente vai ver, vai fuçar, e isso não nos é complicado. A questão da falácia, às vezes elas vêm de maneira bem explícitas e às vezes elas vêm de maneira disfarçada. E quanto mais disfarçada ela vem, pior ainda, porque, afinal de contas, os desavisados caem como patinhos nesse conto, né? Então, a gente vai continuar lendo o finalzinho do texto, onde ele fala dessa indústria do tabaco e algumas questões que aconteceram nos Estados Unidos nessa indústria, tá? Então, irei compartilhar esse texto, né? Compartilhar ela. E tem mais. Se eu parar de ler, é porque realmente a situação aqui é que a criatura que às vezes vai clicar para a página subir ou descer, e o negócio vai demais para cima, ou vai demais para baixo, aí eu me perco. Isso é uma coisa que acontece comumente nesse tipo de coisa que eu me meto a fazer, né? Então, vocês já sabem que a pessoa aqui é meio, né? Às vezes a coordenação motora falha, é isso. Mas não entendam o problema, né? Que o dedo, enfim. Dito isso, vamos tentar compartilhar esse negócio e ver essa leitura, tá bom? Um momentinho. Ok, estamos cá. Aqui começa, deixa eu ver aqui. Calma. E olha, tá vendo? Já começou a bizarrice. Ó, tá vendo? Eu deixei tudo engatilhadinho aqui, né? E a coisa já degringolou, tá vendo? É um problema sério. Ah, tá aqui. Ainda bem que não pulei. Então aqui começou a deixa para a gente começar essa questão, né? É o seguinte: se nesse mundo incerto um erro precisa ser cometido, ele não deveria ser o objetivo de proteger os clientes e o público? Então, aí que a gente está falando de que
A gente tem todo um- uma ciência, nós temos a questão da ciência, nós temos a questão dos produtos, né? Nós temos o capitalismo, temos um monte de questões aí, indústrias que querem vender produtos, e no meio disso tem o público que precisa entender se ele está sendo enganado ou não, né? Então, é essa deixa. Então, vamos ver o que que ele vai dizer sobre essa questão da indústria do tabaco, porque, afinal de contas, é uma indústria que, durante muito tempo, se fez passar por uma indústria legal, ou, né? Enfim, aí a gente vai começar a leitura a partir daqui. No relatório interno da Brown Williamson Tobacco Corporation de 1971, lista como objetivo da companhia afastar das mentes de milhões a falsa convicção de que fumar cigarros causa câncer de pulmão e outras doenças. Uma convicção baseada em pressupostos fanáticos, rumores falaciosos, afirmações sem fundamentos e declarações não científicas de oportunistas que buscam notoriedade. Eles se queixam do ataque incrível, sem precedentes e abominável contra o cigarro, constituindo o maior libelo e a maior difamação já perpetrados contra um produto na história da livre empresa. Um libelo criminoso de tão grandes proporções e implicações que é de se perguntar como essa cruzada de calúnias pode se acomodar sob a Constituição, pode ser tão desrespeitada e violada. Ou seja, os caras já começam a lançar assim, xingamento mesmo, né? Ou seja, esse povo antitabagista só pode ser um bando de fanático, um bando de gente falaciosa, né? Mal intencionados, né? Não é isso que está querendo dizer aqui? Então, aí o que que acontece? É, enfim, aí ele coloca esse trechinho aqui, que é para dizer que uma das partes do documento fala sobre ir até contra a Constituição que dota as pessoas de liberdade sobre o que elas fazem com o próprio corpo, com a própria saúde, enfim, você é autorizado, né? Ou seja, enfim, aí o teor do problema, né? O nosso problema é grave, né? Nós temos. E aqui, essa retórica é apenas um pouco mais inflamada do que a das declarações que a indústria do tabaco emite de tempos em tempos para o consumo público. Há muitas marcas de cigarro que anunciam baixo nível de alcatrão, 10 miligramas ou menos por cigarro, porque isso é uma virtude. Porque é no alcatrão refratário dos hidrocarbonetos aromáticos policíclicos
Algumas outras substâncias cancerígenas se concentram. As propagandas que enfatizam baixos teores de alcatrão não são uma admissão tácita das companhias de tabaco de que os cigarros realmente causam câncer. Então, se você está dizendo que o seu cigarro tem menos alcatrão, que é o agente, o componente do tabaco, que supostamente está sendo alegado que causa a doença, então, se você está dizendo que é uma vantagem ter menos alcatrão, aqui nós temos um problema, certo? Porque, afinal de contas, o que está querendo dizer é que, enfim, só tem um pouquinho, ou seja, o problema é quando tem muito, né? Mas hoje em dia a gente já sabe, inclusive, eu estou deixando a carteira de cigarro bem longe de mim, porque estou num processo, né, de tentar pelo menos reduzir. Mas nas caixas anteriores, né, porque agora resolveram mudar um monte de coisa nas embalagens de cigarro, advertências, imagenzinhas, é, e outros avisos, né? Eu sei que antigamente costumava dizer que o cigarro contém 4.700 substâncias. E embaixo dizia que não há níveis seguros para nenhuma dessas substâncias. Ou seja, como vocês veem, esse é um tipo do vídeo que trata de um tema que é bem pesado para a pessoa que está falando, né? Porque eu estou dizendo, ou seja, uma fumante que está dizendo, olha, o negócio tem 4.700 substâncias tóxicas e que nenhuma delas apresentam um nível seguro, mesmo que seja um nano, sei lá, sabe? Enfim. Então, se você diz mas esse cigarro aqui tem menos alcatrão, não sei o que, não se preocupe, ele é uma quantidade muito pequenininha. Por que diminuir uma quantidade, dizer que tem uma quantidade pequenininha de uma substância, se de repente ela não faz mal? Percebem? É disso que a gente está falando aqui. Então, é uma situação. Aí você já começam a observar como é que você interpreta essas informações do ponto de vista de interpretar o texto do jeito que deve ser interpretado. Porque uma coisa que acontece muito quando a gente lê um texto, e que as pessoas assim, mas isso cada um vai ter uma interpretação. Não. O texto diz uma coisa. Se o texto pretende dizer uma coisa, então a gente tem que interpretar o que que o texto está dizendo, não aquilo que eu quero que o texto diga, entendeu? Então eu não vou, ou seja, existem limites interpretativos para um texto, ok? Isso é uma. Agora,
Enfim, eu espero que isso tenha. É assim que se interpreta essas informações que estão sendo dadas até esse momento, tá? A Health Building International é uma organização lucrativa que recebe há anos milhões de dólares da indústria do fumo. Ela realiza pesquisas sobre o fumo passivo e presta declarações para as companhias de tabaco. Em 1994, três de seus técnicos reclamaram que altos executivos teriam falsificado dados sobre partículas de cigarro inaláveis no ar. Em todos os casos, os dados inventados ou corrigidos, entre aspas, você vê que tem uma aspas aqui, corrigidos, né? Isso aqui é uma. Quando tem aspas, a gente supõe várias coisas. Uma que eu estou usando uma citação, né, de uma frase de alguém, né? É, ou quando eu estou usando uma palavra escrita de propósito, de maneira errada, pra, né? Dizer assim, olha, eu sei como se escreve essa palavra, mas eu estou escrevendo assim de propósito, tá? Faz parte do estilo do texto. E, ou então, quando fala em corrigidos, quer dizer que, assim, você está usando um tipo de eufemismo dentro da situação, tá? Ou seja, aqui, em todos os casos, os dados inventados ou corrigidos faziam a fumaça de cigarro parecer mais segura do que as medições dos técnicos haviam indicado. Enfim, corrigidos, ou seja, manipulados, né? Tipo, dados é, alterados, né? Enfim, talvez com bastante minimizando, né, os níveis ali, diminuindo. Olha, não foi encontrado tanta partícula assim problemática, né? Então a gente é isso, mas provavelmente tinha mais, né? Enfim, é isso. Os departamentos de alguma pesquisa da companhia ou as firmas do ramo contratadas já descobriam alguma vez um produto é mais perigoso do que a empresa de tabaco declarou publicamente? Em caso positivo, mantiveram o emprego? Então, assim, se você é uma indústria de tabaco, você tem lá a sua fabriqueta de, digamos, cigarros artesanais. Aí você quer vender esse cigarro como sendo super saudável, porque afinal de contas você fabrica ele no fundo do seu quintal. Só que é claro que, que o laboratório, a Anvisa e outros órgãos encarregados de liberar produtos por aí, né? Porque até sabonete tem que ser checado por esses órgãos sanitários, porque afinal de contas um sabonete pode provocar alergia, né? Um sabonete, shampoo, produto de limpeza, tudo tem que ser testado, tudo tem que ser avaliado, porque afinal de contas
Você espalha um treco no seu chão e de repente você está passando mal porque está respirando aquele bagulho, né? Então não dá para liberar produto assim, sem mais nem menos, né? Então, aí você tem uma indústria, daí só que em vez de do seu cigarrinho artesanal ser avaliado por uma empresa independente, você contrata uma empresa para avaliar o seu produto. O que que você acha que ela vai fazer? Ela vai ser sincera na hora de fornecer os relatórios? Será que vai acontecer? É, assim, é isso que você vai ter que se perguntar, né? Então é isso. Agora, e se algum desses pesquisadores resolver ser honesto pra caramba, né? Sempre tem aquelas criaturas assim que pesam mais pelo seu nome enquanto cientista, né? Do que aquelas pessoas que, enfim. Será que elas conseguem manter o emprego desse jeito? Fica essa pergunta. Respondo, né? Jogo essa pergunta para vocês que estiverem vendo e ouvindo esse vídeo, né? Deixo para vocês isso aqui. Então, o tabaco vicia, segundo muitos critérios, ainda mais do que a heroína e a cocaína. Isso eu não posso dizer porque eu nunca consumi nenhum dos dois. Então, eu só sei que eu sou muito viciada em cigarro. Então, eu tendo a acreditar que sim, tá? Então, havia uma razão para as pessoas caminharem uma milha por um túnel. Ou seja, isso significa que a pessoa. O que que é uma milha? Eu acho que deve ser em torno de 500 metros por aí, né? Eu já andei muito mais atrás de um Marlboro, de um Lucky Strike vermelho. Enfim, eu entendo muito bem como é que é a situação. Eu já tive situação que eu não encontrava o cigarro que eu queria em alguma loja, eu saía andando, 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 andando. Quando eu vi, já estava quase que do outro lado da cidade, até achar o dito cujo, né? Então é isso. Então às vezes é complicado, né? Pelo menos eu faço exercício. Ou seja, eu sou fumante, mas eu não levo vida sedentária, tá, gente? Eu faço exercício. Meu fôlego tá bom porque realmente essa caça ao cigarro é exigente, tá? Assim, interpretem as coisas assim com um pouco de ironia aqui, porque aqui o negócio é complicado, né? Enfim. Então, havia uma razão para as pessoas caminharem uma milha por um camel, como diziam os anúncios da década de 40. Já morreram mais pessoas por causa do fumo do que em toda a Segunda Guerra Mundial. Bom, isso eu já não vou garantir, porque, afinal de contas, eu teria que puxar os dados, mas é possível, tá? Segundo a Organização Mundial de Saúde, o fumo mata 3 milhões de pessoas por ano em todo o mundo. Olha, como esse texto é antigo, então
Pesquisem, tentem atualizar esses dados, tá? Então, esse número vai chegar a 10 milhões de mortes por ano em 2020. Olha, aí nós temos um prognóstico, né? Então, a gente tem uma data, já passou, nós já passamos por 2020. Mas eu acredito que talvez esse número esteja prejudicado, esse prognóstico esteja prejudicado, porque 2020 foi o ano da pandemia. Vendo como a gente tem que ler as coisas atualizando os fatos para poder interpretar o que está sendo dito, porque, afinal de contas, você teve uma pandemia em que as pessoas morriam basicamente por problemas respiratórios, que foi uma doença que afetou principalmente os órgãos encarregados da respiração, pulmão, garganta, vias aéreas. E aí, muito provavelmente, eu acho que algumas pessoas devem ter ficado com medo, parado de fumar, porque estava vendo as pessoas indo para o saco, né? E aí a gente não sabe como é que essa questão fica combinada, né? Uma coisa que o Carlinhos não podia prever é que em 2020 as pessoas estariam tendo que se isolar, estariam morrendo de outra coisa que não fosse cigarro ou as doenças já devidamente conhecidas, né? Então aí a gente tem que acompanhar o que aconteceu, né? E ver o que podemos tirar daí, né? Mas pode ser que algumas pessoas tenham tido problemas de complicações devido ao cigarro, a gente não sabe, né? Mas é algo a ser pesquisado por quem tiver paciência, ir no PubMed e ver o que diz, né? Se acha algum artigo, uma meta-análise, enfim. Então, em parte devido a uma grande campanha publicitária que pinta o tabagismo como um hábito avançado e elegante para as jovens mulheres do mundo em desenvolvimento. Ou seja, nessa época ainda existia propaganda de cigarro, coisa que hoje em dia não tem mais, muito pelo contrário, né? Então, ou seja, esse próprio texto, pelo fato de ter sido escrito numa determinada época, a gente já tem que dar os descontos e a gente tem que analisar o seguinte: um cientista, ele não é encarregado de prever nada. Ele não faz previsão como, por exemplo, videntes fazem, dizendo que vai acontecer. Eles fazem prognóstico. Olha, se a coisa continuar assim desse jeito, tal ano, muito provavelmente, os prognósticos são esses, né? É isso que nós temos. Então, é, ele está partindo de um pressuposto num cenário em que ele não podia prever uma pandemia, como a que houve, né?
como a que nós presenciamos, ah, não podia prever que um dia as pessoas iam parar de fazer propaganda de cigarro e, sobretudo, os estabelecimentos proibirem o consumo de cigarro em ambientes internos, né? Então, essas questões são interessantes para a gente entender como é que a gente pega um texto antigo e atualiza, né? O que eu estou fazendo aqui é dando uma atualizada às informações que o tio Carlinhos não tinha na época que ele escreveu isso aqui, tá? Mas provavelmente, se ele estivesse entre nós, é possível que ele tirasse conclusões diferentes do que ele escreveu aqui, entendeu? Porque a ciência é atualizada pelos fatos, né? E os fatos estão mudando o tempo todo. Então a gente não pode fazer nada, né? Então, aqui continuando, é em parte por causa da falta disseminada de conhecimento sobre a detecção de mentiras, o pensamento crítico e o método científico que a indústria de tabaco consegue ser o fornecedor bem-sucedido dessa mistura de venenos que viciam. A credulidade mata. Então, a gente termina esse texto aqui. Então, se você, ou seja, o que ele está querendo dizer é que se a gente soubesse é, interpretar os textos que a gente lê, é, enxergar o que está nas entrelinhas de cada coisa e prestar atenção, né? É um pouco mais difícil que a mídia e outros veículos, né, nos enganem, tá? Então, esse finalzinho aqui serve justamente para a gente entender, através de um exemplo como o indústria tabaco, o que a gente pode entender dessa situação, né? E como é que a gente começa a caminhar, né, para uma situação onde a gente consiga ler as coisas, entender e evitar enganos, né? Evitar que a gente seja tapeado por aí. Identificar golpes. Hoje em dia, uma das coisas que mais está crescendo são golpes virtuais, né? Então a gente tem que ir aprendendo a identificar esses sinais vermelhos aí, né? Ou seja, as bandeiras, né? Então, esse é eu concluo esse vídeo, essa primeira série de vídeos do meu canal alternativo, né? Para a gente, o que eu pretendo fazer desse canal um canal mais organizado, com temas mais específicos, e um deles é justamente essa questão pedagógica sobre como interpretar o que os outros estão dizendo de verdade, né? Discursos mentirosos, pseudagens. A gente vai falar muito.
ateísmo, militâncias políticas. Como é que a gente pode, é, mesmo com toda ideologia que a gente está sujeito a ter, mesmo assim a gente trabalhar em torno da verdade, né? Porque muita gente tem aquela ideia de que é tudo muito ideológico, mas o fato de ser ideológico não significa que a gente não tenha verdades, né? Que a gente não traga verdades através dessas questões ideológicas, né? E aí a gente pode discutir essas questões aqui nesse canal, eu quero sugestões, enfim. É, então, eu sou a Zoiace, eu sou anarquista, mas viciada em ciências, né? E é isso. Eu espero ter ajudado. E a gente fica por aqui hoje. O negócio é menorzinho do que os outros, né? Porque é só umas linhazinhas. Aí a gente volta a mais uma série de leituras comentadas e discutidas, e, enfim. Vamos espalhar aí essas letras aqui, tá bom? Obrigada. Saudações anarquistas a todos, ok? Paz entre nós e guerra aos senhores.